Vejamos como as coisas mudam tão rapidamente a depender do contexto de um curto espaço de tempo. Até pouco tempo, em torno de um ano, o Putin fazia ameaças escancaradas dizendo que a Rússia estaria pronta para uma guerra nuclear, alertando os Estados Unidos, à época ainda sob o comando de Joe Biden, sobre a interferência na Ucrânia, sobre o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Então, o uso de arma nuclear russa contra o território ucraniano foi alvo de preocupação do governo Biden, mais precisamente em 2022. E aí, quando o Trump assume, já agora em 2025, e nós vimos no vídeo anterior da ligação que ele fez para o Putin e do apoio a essa altura, assim, do diálogo aberto, diálogo em especial que se inicia primeiramente com o Putin e apenas depois o Trump liga para o Zelensky, né? Então isso acendeu todas as luzes, não apenas na Ucrânia, mas na Europa de maneira geral, a ponto, né, desse novo enrosco acontecer, agora mais precisamente entre o Vladimir Putin, presidente da Rússia, e o Emmanuel Macron, presidente da França. França, que depois da saída do Reino Unido da União Europeia, é o único país que tem arsenal, né, nuclear na União Europeia. E o Macron fez recentemente um pronunciamento dizendo que estava pronto para colocar à disposição o arsenal nuclear do país, né, para à disposição dos aliados europeus frente à ameaça russa, Rússia que é uma superpotência nuclear, né? E o Putin rebateu dizendo que o Macron estava fazendo uma chantagem nuclear, né? E chama de ameaça, fala do presidente francês. Isso até hoje está reverberando bastante. E aí o Emmanuel Macron, num comunicado, né, numa manifestação oficial à imprensa, ele disse que a ameaça russa existe e afeta os países da Europa. Foi aquilo que a gente falou na aula passada, que o temor da Europa a essa altura não é simplesmente a Ucrânia, mas os outros países em si, né, com medo dessa sanha expansionista do Putin, em especial agora que ele tem de certa forma carta branca dos Estados Unidos, que não vai mover possivelmente uma palha caso o Putin tente invadir um outro território da Europa. E o Macron disse que essa ameaça ela existe, é real, e ele afirmou que Moscou continua a se rearmar até 2030, planejando aumentar ainda mais o seu exército, né, na casa aí de 300 mil soldados, 3 mil tanques e mais 300 aviões de caça. O arsenal bélico russo, que já é uma coisa muito portentosa, e eles provaram isso até agora nesse conflito com a Ucrânia. E existe em relação a isso algumas incógnitas, digamos, em relação ao potencial de cada um desses países. A França, como eu falei, é o país da União Europeia, da Europa, depois da saída do Reino Unido, que detém arsenal nuclear com em torno aí de 290 ogivas nucleares, e a Rússia com um número muito superior, né, em torno aí de 5.580 ogivas nucleares. Para a gente entender um pouco o tamanho do arsenal nuclear da Rússia e como Putin o controla, tem uma matéria bem interessante da Reuters, que foi publicada no site da CNN, em que eles destrincham um pouco ali o motivo pelo qual a Rússia ainda hoje é uma superpotência nuclear. E tem uma explicação muito óbvia para isso, é que a Rússia ela herdou as armas nucleares da União Soviética e possui o maior estoque mundial de ogivas nucleares. O Putin controla em torno de 5.580, né? Destas, cerca de 1.200 estão, digamos, aposentadas, mas em grande parte intactas, e cerca de 4.380 estão armazenadas para uso em lançadores estratégicos de longo alcance e forças nucleares táticas de curto alcance, de acordo com a Federação de Cientistas Americanos.
Das ogivas armazenadas, 1.710 estratégias já estão implantadas, cerca de 870 em mísseis balísticos, que são aqueles mísseis de longo alcance, que conseguem chegar a distâncias assim, bastante consideráveis, e cerca de 640 em mísseis balísticos lançados por submarinos, possivelmente 200 em base de bombardeios pesados. Então aqui, além desse poderio de fogo nuclear, também tem a questão da diversificação dos pontos estratégicos, e o Putin provou que em relação a nível de estratégia bélica, ele se destaca, né, do ponto de vista prático, operacional. Mostrou isso na guerra da Ucrânia, mesmo com o apoio dos Estados Unidos até então, né, com o Biden, e de muitos países da Europa, que se não fosse esse apoio, a Ucrânia inteira a essa altura já estaria completamente rendida. E fica aí essa interrogação: quem é que vai pagar para ver? As movimentações estão muito acesas a essa altura, com várias manifestações, não apenas do Emmanuel Macron, mas também de outros representantes de países da União Europeia.